Não é só colágeno aqui em cima, não. Colágeno lá embaixo também, entendeu? Na pique. vulva, né? Sandra. Claro, claro. Mas pra que colágeno na fofa? Menina, adorei, já começa a gravar aí. Bem-vindos e bem-vindas para mais um Café com Pace. Aqui, hoje, um papo de gente grande e vai ser de gente grande mesmo. Vocês não têm ideia do que esta mocinha, linda e maravilhosa, a doutora Juliana Salles, ginecologista, vai nos dizer. Diga aí, Ju, tá pronta para conversar sobre assunto de gente grande? Gente grande, fale tudo, pergunte tudo. Eu não vou perguntar, a gente vai conversar. Maravilhosa. Adoro. Adora, eu também adoro. O que é que você faz com o microfone assim? Menina, suspeito, né? Meio suspeito. Então, Júlia! Imagina isso ao vivo, a cores, como é que vai ficar? Me conte. Maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa é você. Me fale da borboleta. Ficou interessada. Olha só, a borboleta é o seguinte, eu acho interessantíssimo, né? Porque a mulher é uma coisa linda. A mulher quer se empoderar, a mulher quer mudar, a mulher quer fazer, quer acontecer. A mulher, entenda, Tá com autoestima elevada, né? Então, assim, ela tá interessada cada vez mais no assunto, né? Quer ficar com a pele bonita. E, consequentemente, a região íntima cada vez mais está sendo procurada, né? Pra gente melhorar também. Não só a parte estética, né? A gente vai pra um dermato, quer ajustar um botox, quer ajustar um colágeno. E a parte íntima também. E o que é que também você, quer. assim, está nesse meio de mudanças e tudo mais, o que é que você tem visto de mais procurado, que a mulherada tá querendo? Então, tem paciente que tem tem os lábios um pouco maior, né, do que do que o normal, né, assim. Então, às vezes, incomoda na relação sexual, incomoda ao vestir uma roupinha mais justa, roupa de academia, e ela cada vez mais, assim, fica com a autoestima baixa. Sim. Então, acaba procurando um médico, cirurgião, para melhorar essa situação e tem a cirurgia íntima. Antigamente tinha a cirurgia convencional, que a gente fazia no bloco cirúrgico, com anestesia, mas a medicina está evoluindo, né? Então a gente está fazendo essa cirurgia no consultório. É sério? Só com anestesia local. Uau! E como é muito traumático isso? Maravilhosa, com laser. Hum. Vai andando, a gente dá um atestado, dá um repouso, né, de 10 dias, 15 dias no máximo. Relação sexual 30 dias depois, mas assim, a recuperação com a cirurgia íntima, né? Com laser, gente, a recuperação é outra. A paciente diminui hematoma, diminui o sangramento. Então, assim, o laser veio para inovar, para facilitar a nossa vida. Com certeza. Da gente e da própria paciente com a recuperação, né? Mas mulher é um bicho danado, né? Aumenta o lábio de cima e quer diminuir o lábio de baixo. Como é isso, hein, minha gente? Certíssima, tá certíssima. Certíssima, né? E outra, também a gente também pode utilizar colágeno, né? Porque assim... Mas colágeno aonde? Lá embaixo. E é, minha filha? Me conte mais, eu quero saber. Então, a gente Peraí que eu vou tomar um café. Você não vai que eu mando um café? Eu vou tomar minha água, meu Já café. comeu o bolo fit de Maravilhoso. Helena, na Fazendo Doce, fitíssimo? Então, assim, a gente com o envelhecimento... né? Com Que isso é fato, estamos envelhecendo, mas, porém, contudo, todavia, vamos envelhecer com qualidade. Maravilhosa, justamente. Maravilhosa. Então, após os 35 anos, existe realmente uma queda, seja ela hormonal, seja ela colágeno, na verdade. Então, E corredor, minha filha, piora, né? A situação, porque a pessoa trepida mais é mais acelerado esse envelhecimento, né? Porque Entendi, mas vamos pro que interessa. Eu quero, tô muito calma, minha Volta. santa. Vá. Adoro. Então, querendo ou não, a vulva é pele. Sim. Então, também precisa de colágeno, ela também vai envelhecendo. Ou seja, vai ficando murcha também. Murchinha, né? Murcha. Então, a gente não quer mais isso. A mulher, ó, vai resolver isso com quem? Com a estética íntima. E você faz isso? Com certeza. É, minha santa. Melhora tudo. E por que você não me disse nada disso Porque nos você não perguntou. É porque eu fui no consultório dela, a gente foi discutir outros Você não perguntou, você estava interessado em outras coisas, mas agora eu já tô sabendo. Entendi. Entendeu? É interessante essa maravilhoso. E outra, estética, assim, né? a gente vai envelhecendo, vai tendo uma queda hormonal. Sim. E a vagina, que é o canal, né, que é lá dentro, acaba ficando também com sintomas. A gente sente ressecamento, Sim. dificuldade na relação sexual. Então, a gente tem o laser,
que a gente pode fazer o laser íntimo, que vai ajudar na produção do colágeno na vagina. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, assim, naquelas pacientes que não podem fazer reposição hormonal, tem algumas que não podem, né? Tem alguma contraindicação. Menina, interessante. Quer dizer que além da reposição hormonal convencional, o laser também pode ser feito para estimular... Colágeno. Perfeito. Como é que se fala? A elasticidade da vagina melhora, fica mais lubrificada, fica mais elástica. Então, aquela dificuldade da penetração que existe, né, na menopausa. Sim. Com laser de CO2, né, que a gente utiliza muito no consultório. Nossa, é um tratamento Ju, inovador. uma coisa, você falou agora nessa questão da flacidez da vagina. Eu percebo que corredores, normalmente, têm uma certa facilidade, eu estou dizendo corredores mulheres, tá, pessoal? Facilidade, a gente pode dizer... Mais propensão para urinar. a perda de urina, né? Isso, a gente acaba soltando com mais facilidade. Eu acho que talvez com a trepidação. O impacto, né? Aí existe algum tipo... O laser íntimo ajuda bastante na incontinência urinária leve. Era essa palavra que eu estava procurando, incontinência urinária. Porque acaba perdendo um xixi, né? Vai correndo e acaba perdendo urina. O laser ajuda muito para essa questão da incontinência urinária. Minha gente, perfeito. Porque vai estimular colágeno, né? Vai aumentar a elasticidade da mucosa. Então, a gente trata a incontinência urinária leve com laser. E é um assunto, assim, bem delicado, porque tem muita mulher que não associa uma coisa com a outra, aí a coisa vai se agravando e acaba lá na frente piorando tudo. A situação piora, né? Justamente. E a incontinência urinária também está presente nas menopausadas, né? Por causa da falta do hormônio. Sim. Então, a gente associa hormônio, associa o laser. Então, ela tem uma boa qualidade, né? De vida, porque a gente quer chegar lá na frente com saúde, com qualidade. Então, mas só que a gente tem que cuidar de hoje. Claro. Né? Lógico, tem paciente que é contraindicado fazer reposição hormonal e a gente entende que não pode. Então, a gente vai buscar meios. Claro. Laser, né? É uma possibilidade. Com certeza. Ju, vê só, e essa tal da libido, ou do libido, né? Que chega uma idade, a gente fica muito sensível, a autoestima vai lá para baixo, vai pro pé. E aí a gente começa... eu escuto falar muito, né? E as mulheres não se tocam que existe essa fase que não é identificada, porque não é conversado isso. Não. E aí começa a perder o apetite sexual, perder o interesse, não é no parceiro. E aí a gente tem que deixar isso bem claro. Às vezes as pessoas não entendem que não é o homem ou o parceiro, a sua parceria, né? É ela. E elas não entendem. Então, assim, como detectar? Como a mulher, você que já está bem familiarizada com as quantidades de pacientes que chegam lá, como é que ela consegue detectar uma falta de libido. Uma falta de libido real para uma... Porque, assim, uma coisa é você ter uma crise no casamento. Isso, outra temporário. coisa é você realmente perder esse interesse sexual. Você falou uma coisa muito importante, né? Que tem muitas mulheres que não conhecem o próprio corpo. Exato. Isso é o principal. É verdade. Começa já daí. Então, eu não posso colocar o meu prazer no outro. Então, assim, eu não vou deixar que o outro me dê o prazer se eu nem conheço a minha região íntima. Já começa daí. Então, assim, para eu saber o que é bom para mim, eu preciso me conhecer. Poxa, se eu falar para ele, faz assim, faz assado, eu gosto assim, já é outra situação. Agora, vou esperar ele fazer de um jeito que talvez seja bom. Não, né? Então, assim, vai que dá certo, pode ser que dê. Mas quando a mulher já sabe o que é bom, já se conhece, então tudo fica mais fácil, né? Até de cobrar pro parceiro. E libido é uma questão muito delicada. Tem muita coisa envolvida, né? Vai desde a relação com o parceiro, da amizade, né? Do tratamento que ele dá para ela. Também os tabus que a gente recebeu lá atrás, da nossa criação. Menina não pode, menina é feio, menina é aquilo. Então, minha mãe não falava de sexo comigo. Não, nem a minha. Era horrível, quer dizer, você não podia nem falar. Nem pensar, né? Porque era uma falsa ideia de que falar sobre isso era estimular. Quando na verdade não é, né? Pelo contrário, né? Dá para criança, Meu né? Deus, ainda tem isso, eu fico impressionada. Pois é. E então, assim, a gente saber o que é o sexo, o que é a região íntima, né? Então, assim, a gente vai entender o nosso corpo e falar pro parceiro o que é bom. Claro. Então, assim, libido é multifatorial.
Entendeu? Então, vai desde a relação com o parceiro, vai desde a autoestima, vai desde a questão hormonal também, vai desde se a paciente tem um quadro depressivo. Então, tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Então, assim, às vezes a gente está passando por uma crise de depressão, vai ter libido como? Não tem. Não tem. Zero possibilidade. Não tem zero possibilidade. Você não tem condição nem de respirar, quanto mais de pensar Pois em é, outra o coisa. seu parceiro é grosso com você, mal dá um bom dia, você vai ter prazer para ter relação com ele? Não. Vai ter... Ai, nossa, que... Não. Não, só as doidinhas, né? Pois é, um robô, né? Então... Sim, falar em doidinha. Tem as doidinhas também, né? Lá no teu consultório aparece aquelas loucas por sexo. Fala a Ai, verdade. minha gente. Não, porque eu conheço uma que a bichinha é minha gente. É uma coisa Gente, eu assim. fico assim, eu queria ser assim. Apaga! Gente do céu, é todo dia, como assim? E eu vou te falar um negócio. As 55 mais, 50 mais é que tem, viu? É E que é. tá com vontade mesmo, juro. Eu fico, como, minha gente, que maravilhosa, né? Não é? Eu quero. Também queria estar assim, com esse fogo todo. Juro. A mulher. Porque já tá segura. Filhos crescidos. Independente financeira. Então, assim, ela vai estar do lado dela. Quem ela quer mesmo. Se a pessoa não tá agregando, tchau, meu filho. Resolvida, não se amostra, Minha né? gente, tá tudo de bom. Então, ela namora bom. mais. É. Sem pressão. Veja. É verdade. A meta é essa, né? A não? meta é A essa. meta Ou é essa. dobrá-la, né? Porque sempre... É isso aí. É isso aí. Ju, mas vê, eu tenho muita, assim, vontade de mostrar, né, para as pessoas e que tudo isso, e ela tocou num ponto agora que inclusive chamou minha atenção, porque recentemente eu recebi um direct de uma mulher, já é 40 mais, que ela está em profunda depressão, talvez até esteja ligada, eu não associei isso, mas talvez até esteja ligada a uma menopausa que ela não identificou, talvez por conta da religião, esses tabus que ainda existem, né? A religião bloqueia muito as mulheres. E é preciso entender que a mulher é um ser natural e passa por oscilações hormonais. A mulher é cíclica, né? Exatamente. Ela não é constante. Então, a gente entendendo que vai ter momentos que ela vai estar maravilhosa, alegre, saltitante, como também vai estar um pouco depressiva, mais introspectiva. Isso é o ciclo da mulher, né? É o ciclo menstrual. Então, realmente, entender que a gente vai passar por essa fase, o parceiro entender que é natural da mulher, né? Então, já ajuda muito. E assim, você falou dessa paciente que está com 40 anos e não sabe se está na menopausa. Na verdade, menopausa é só uma data. Minha última menstruação. A data da minha última menstruação foi quando? Há um ano atrás. Mas é só um marco. Mas antes daquela data, menopausa, né? A gente começa a sentir algo 5 anos antes. É isso tudo? 8 anos antes. 10 anos antes. Então, assim, a gente tem que escutar, né, o nosso corpo. Claro. Poxa, a gente fica normalizando tanta coisa. É uma fadiga, né, que a gente... não, é a rotina que está puxada. Muito, as minhas crianças, filho, trabalho, casa. Mas não é. Às vezes é só realmente ajustar. O que é que está faltando? Eu me alimento bem? Não. Eu estou treinando? Não. Então, consequentemente, a gente vai ter carência de nutrição. Sim. E vai ter o quê? Vai acabar tendo sintomas, até de uma depressão. Sim. Mas quando for ver, é só uma falta de uma vitamina D. É só uma falta de um ferro baixo. Entendeu? Exato. Então, assim, a gente tem que olhar para essa mulher, eu sou ginecologista, não ver ela só como um útero. Perfeito. Então, assim, ela é um todo. Então, eu não vou, tá bom, você quer o quê? É só prevenção? Tá certo, só ultrassom? Não, mas calma, como é que tá a sua queixa? Você está dormindo bem? Você está se alimentando bem? Ah, não estou me alimentando bem, não durmo bem. Então, bora lá. Vamos se organizar, vou fazer uma bateria de exames, assim, mas eu já imagino que esteja tudo desorganizado. A partir do momento que a pessoa não dorme bem, muita coisa está faltando organizar. É verdade, o sono é tudo, né? O sono é reparador, o sono faz com que a gente emagreça, o sono faz com que a gente produza os hormônios, não é verdade? É verdade. Então, assim, outra coisa, dormir na hora certa. Claro. Não adianta a gente querer dormir depois de meia-noite. Isso, exatamente, é isso aí. A Sempre gente me não vai perguntam, reparar. como é que você consegue acordar todos os dias às 3h40, tá toda cheia de energia? Minha gente, 9 horas da noite. Tá na cama. Suara está com os olhinhos fechados. Isso já está, assim,
programado e habitual na minha vida. A meta de vida é essa, ver dormir às É 9 da isso. noite. É um luxo hoje em dia. Hoje em dia, pra mim, é um luxo dormir às 9 da noite. Eu imagino. Então, assim, quando você me disse assim, a primeira coisa que eu perguntei pra você, Eu lembro. Suara, você dorme de que horas? Aí você fez 9h30, não, já estou apagada. Eu fiz minha gente aqui tudo. Não foi? Foi. Então, metade aqui da nossa consulta tá resolvida. É isso não aí, foi? exatamente. Metade da nossa consulta tá resolvida. Então, é realmente a meta da nossa vida hoje é dormir cedo. Isso. Porque a gente dormindo cedo, a gente vai entrar no sono profundo e, consequentemente, a gente vai conseguir organizar tudo. É quando a gente dorme à noite, quando a gente dorme profundamente, né, que é o nosso REM, aquele sono REM, Aham. que é quando tudo se organiza, a produção de hormônios vem, a gente emagrece, né? E tudo funciona. Então, por isso que você... Restaura os tecidos, musculatura, tudo. Então, por isso que você acorda às 3h30 da manhã, saltitante. Tá vendo, minha gente? Nova. O segredo está no sono. Repaginada. E com razão, entendeu? E antigamente, na época dos nossos avós, é só observar os nossos avós. Eles dormiam 7 da noite. É verdade. Gente, e acordavam de que horas? Acordavam A mesma coisa. iam dormir com a galinha que dizia isso, né? E a velha acordava com o frase. galo. Justo. Mas realmente, eles dormiram muito. É verdade. Cada hora dormida antes da meia-noite equivale a 2 horas. Olha a dica. Cada hora dormida antes da meia-noite equivale a 2 horas. Presta atenção aí, viu? E após a meia-noite, cada hora dormida equivale a 20 minutos. Uia! Entendeu? Por isso sua fadiga? Aham. Por isso a nossa fadiga. Entendeu? Então, assim, a gente, se fosse um mundo ideal, algumas pessoas conseguem, né? Algumas pessoas. Era a produção de melatonina, Aham. que é aquele hormônio do sono, né? Ele começa a ser produzido lá pelas 20 horas. Então, a gente deveria se organizar já para dormir. Suara. A Suara já faz isso lindamente, né? Pronto. Então, quando dá 10 da noite, ela já está no sono profundo. Já. Pronto. Lá para as 2 da manhã, ela está no sono REM. Profundamente. Verdade. Então, ela está organizando o músculo, hormônios, repaginando tudo, organizando a casinha dela. Quando, né? Aí a melatonina já vai caindo, né? Porque daqui a pouco o cortisol vai estar lá em cima, para ela acordar. Lá para as 5 da manhã é quando o cortisol começa a subir, né? E a melatonina caindo. Se Suara fosse dormir de meia-noite, ia ter esse tempo? Não. Ia acordar cansada, fadigada, dificuldade de levantar da cama. E os hormônios? Totalmente E a estrambelhados. queima de gordura ia estar como? Não tem como. Por isso que a gente engorda quando não dorme bem. É verdade, é verdade. Ninguém associa, Ninguém né? associa. Por mais que se diga, né? Mas não ninguém associa, não imagina, consegue associar. Que o sono faz com que a gente emagreça. Então não adianta eu chegar no médico, doutor, quero emagrecer. Tá aqui seu Ozempic. Tá aqui seu remédio. Não, mas calma, vou passar. Tá bom, você precisa passar o Ozempic, seja Saxenda, seja Monjaro, seja o que for, remédio para emagrecer. Mas antes tem que saber dormir. O médico tem que orientar o paciente a dormir. Com certeza. Então, assim, mas doutora, veja, tem paciente, tem pessoas que não conseguem dormir, trabalha noturno. Então, assim, paciência. Ele vai ficar ciente que tudo vai estar desorganizado. Tudo tem um preço na vida, né? Tudo tem um A gente, preço. quando renuncia a algo, a gente também perde. Então, assim, eu esclareço. Né? Eu tive uma paciente jovem, 28 anos, que ela trabalhava no navio. Trabalha ainda no navio. E ela trabalha de madrugada. Entendi. Então, assim, ela estava com cortisol baixíssimo, tudo alterado. Nossa. E eu fiz, veja, você tá jovem agora, mas você vai chegar nos 40, como é que vai ser sua vida? Você vai ter filhos. Fiz, não, calma, isso é temporário. Fiz, certo, aí dá bem, então vamos fazer o que a gente pode aqui. Mas o ideal, assim, seria que a mulher dormir, todo mundo, homem e mulher, dormisse à noite. Todo mundo não desse plantão, entendeu? Ficasse em casa, justamente para ter uma longevidade, uma qualidade de vida. Porque a conta um dia chega. É verdade. Tá Entendeu? vendo esse mundo doido da gente que faz a gente até mexer No sono, né? Tudo. em qualidade de vida. A modernidade, na verdade, a modernidade, a tecnologia veio ao nosso favor e é bom, né? É importante. Mas a gente está pagando um preço. Tá. Cada vez mais a gente dormindo tarde, cada vez mais a gente ficando elétrico, sem conseguir dormir, É verdade. insônia, né? Aquela dificuldade de dormir, enfim. E pagando um preço altíssimo. Aí vem por trás disso muitas doenças chegando. E a gente nunca sabe as causas. Minha gente, quem quer uma segunda
parte desse bate-papo. Porque assim, eu ficaria aqui o dia inteiro. Que tudo! Pessoal, eu vou ter que fechar hoje. Doutora Ju, muito obrigada. Ai, que tudo. Eu amei Eu esse amei papo. também. Eu acho Já que vai acabou. bombar. Esse vai bombar. Quando a gente falou das borboletas. Perfeito, amei, Arrasou. amei. Olha só, pessoal, esse conteúdo vai estar em 2 streams, que é o YouTube e o Spotify, num bate-papo bem massa, bem joia, bem rapidinho, mas de conteúdo gigante, enriquecedor e esclarecedor, assim, leve. E eu espero o Ju novamente aqui. Quem aí não vai querer Ju? Ju, onde é teu consultório? Passa teus telefones. Todas as informações, teu Instagram, Sim, porque hoje claro. tudo é digital. O Instagram é necessário, a gente vai pro médico. Como é o Instagram do médico? Preciso ver o rosto dele, preciso me identificar, porque é importante, né? Vamos lá, fala aí. DRA Juliana Salles, com 2 S no final. Perfeito. E atendo no Rio Mar, na Torre 4 e na Torre 1 também. E o telefone de contato do consultório? Boa pergunta, eu não sei. Ah, isso é um detalhe, mas a gente vai procurar saber e Boa vai deixar pergunta, eu tudo não sei. escrito para vocês. Para vocês Perfeito. poderem pegar todas as informações. É só um detalhe. A gente não sabe, às vezes, o telefone do marido já sei está na não. memória, né? É verdade. Amei. Chega batendo. Coisa linda, adorei. Tem que ter mais, eu gostei de falar, Suara, né? Vou marcar quando o próximo. Eu tenho uma hashtag que eu uso há bastante tempo. Toda mulher precisa aprender a lutar. Perfeito. Seja qual for a modalidade. Seja qual for, vai lá, dar uma cotovelada que tem no Muay Thai, dar um soco do boxe. Um soco bem dado pode ter o tamanho que for. Desliga. Desliga. Desliga e você sai daquele local.